Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre movimento uniforme. Então, vamos entender o que é o movimento uniforme, né? De que forma ele é caracterizado, tá bom? Então, vamos começar pela palavra, né? Vamos entender ali a etimologia da palavra, né? Certo? Movimento uniforme. A palavra uniforme, nós podemos fazer aqui uma divisão nela. E nós vamos ver que ele é composto por duas outras palavras, né? Uni vem de único, certo? Apenas uma forma, né? Então, quando a gente une essas duas palavras, nós temos ali o movimento uniforme, certo? E o que é essa única forma deste movimento, certo? Entenda como é bem simples. O movimento uniforme, ele é caracterizado por velocidade constante. Então, nós caracterizamos o movimento uniforme como um movimento que mantém a velocidade constante. Ou seja, esta única forma que é falada no movimento, né, uniforme, é justamente a velocidade que não muda de valor. Ou seja, ela é a mesma no início e no final do movimento, certo? Quando a gente fala no início e no final do movimento, são pontos que nós estamos fixando para que a gente consiga fazer a nossa análise, né? O nosso espaço amostral de análise do movimento de um corpo, ok? Então a velocidade no início do meu espaço amostral é igual à velocidade no ponto final do meu espaço amostral. Então nós caracterizamos isso como movimento uniforme, certo? Então seria basicamente isso aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha a seguinte trajetória, ok? Tem aqui um ponto A e um ponto B qualquer, certo? Ou seja, o ponto A vai ser o ponto em que eu vou começar a analisar o meu movimento. E o ponto B é o ponto em que eu vou finalizar a análise do meu movimento. Tá certo? Então, esse é meu espaço amostral. Vai do ponto A até o ponto B. Certo? Esses são os pontos da minha análise. Então, esse ponto A, certo? Ele é o início. E o ponto B, ele é o final. Tá ok? Então, um corpo qualquer, ele vai passar, né, vai do ponto A até o ponto B. Ok? Então, eu vou analisar lá no ponto A e lá no ponto B. Certo? Preste bem atenção. Eu vou analisar no ponto A e no ponto B. Tá certo? Se no ponto A ele passar com uma velocidade, que eu não sei qual é, uma velocidade qualquer, tá certo? Para que esse movimento ele seja uniforme, este corpo aqui ele vai ter que passar com a mesma velocidade lá no ponto B. Ou seja, as velocidades, certo? No ponto A e no ponto B, elas terão que ser iguais. Então, isso que caracteriza o movimento, não é? Com isso, nós dizemos que o movimento ele é um movimento uniforme. Tá, ok? Lembrando que esse movimento uniforme ele pode ser também visto no movimento circular, certo? Você pode ver aí nos livros o movimento retilíneo uniforme, né? Retilíneo em forma de linha, e você também pode ver o movimento circular uniforme, né? Tá ok? Mas, independente se seja retilíneo ou circular, certo? A análise é a mesma, né? O ponto inicial e o ponto final, eles terão que ter a mesma velocidade. O que acontece entre eles não importa, só importa o início e o fim, tá certo? Falando em início e fim, o ponto A e o ponto B, certo? Nós vamos referenciar eles como ponto inicial e como ponto final. Então, tudo que acontece lá no ponto A, como ele é o início, certo? Ele vai ser a minha referência inicial, certo? E lá no ponto B, como é o final, ele vai ser a nossa referência final, certo? Como, por exemplo, espaço e tempo, ok? Bom, como nós começamos a falar de velocidade,
Então vamos definir velocidade, né? Velocidade, gente, ok? Ele é a variação do espaço sobre a variação do tempo, por definição, tá certo? Então vamos entender o que é essa variação do espaço e essa variação do tempo, tá certo? O ponto A, como ele é o ponto inicial, ele é o início, então nele eu vou ter o quê? O que eu vou chamar de espaço inicial. Por quê? Porque dentro da minha análise, este é o primeiro ponto em que o meu corpo, né, que está em movimento, o meu móvel, ele vai ocupar. Certo? Então é o primeiro ponto ocupado pelo meu móvel, dentro da minha análise, dentro do meu espaço de análise. Então eu chamo isso de espaço inicial. Ok? E o ponto B, ele vai ser o espaço final. Certo? Porque espaço final, né, pela lógica, né, vai ser o último ponto ocupado pelo meu móvel dentro da minha análise. Então, se ele é o último ponto, ele é o último espaço ocupado, o espaço final. Ok? No ponto A, também, nós teremos o tempo inicial. Por que o tempo inicial? Porque dentro da minha análise, certo? Quando eu começar a fazer a minha análise, quando eu olhar para o tempo, ele vai estar lá no ponto A. Certo? Então, dali é que eu começo a contar o tempo, né, de movimento, né, o tempo que ele vai levar para ir do ponto A até o ponto B. Então, eu começo a analisar em A. Por isso que lá eu tenho um tempo inicial. Certo? E em B, eu vou ter o tempo final. Certo? Porque quando passa em B, vai ser o último ponto, né, o último tempo, desculpa, em que eu vou conseguir fazer a minha análise. Então, por isso que é final. Então, nós chamamos aqui o seguinte, ó, espaço inicial, eu vou chamar de S e um zero, certo? Ou um O, né, espaço na origem. E o espaço final vai ser só o S, ok? Vai ser só o S. O tempo inicial vai ser a mesma coisa, ó, vou chamar aqui de T e um zero. Então, toda vez que for inicial, ele vem com esses zeros, né, acompanhando. O tempo final, ele é dado só pela letra T. Tá ok? Então, não pode esquecer, espaço inicial e tempo inicial, né, respectivamente, é o S0 e o T0. Espaço final e tempo final, respectivamente, S e T. Vocês vão encontrar aí alguns livros que vai trazer o espaço, né, como um X, certo? Mas é a mesma análise, ok? Então, a velocidade, ele é o quê? Certo? O ΔS, certo? O ΔS, esse delta, ele não é o discriminante delta lá da matemática, viu? Não vamos confundir. O delta aqui, certo? Ele está falando de intervalo, de diferença, certo? Então, este delta, ele vai ser, ó, o espaço final menos o espaço inicial, ok? E o tempo, né? O ΔT é tempo final menos tempo inicial. Então, é desta forma que a gente calcula a velocidade. Pode vir desta forma, não é? Ou pode vir também desta formazinha aqui de baixo, tá ok? Velocidade, ele vai ter como unidade, certo? Unidade do sistema internacional, 1 metro por segundo, tá ok? Espaço é dado em metros no sistema internacional e tempo é dado em segundos. Só que a gente pode também encontrar em quilômetros por hora, tá ok? Nós podemos encontrar em quilômetros por hora, certo? Aí você vai conseguir fazer a mudança de uma unidade para outra. É muito simples. Para eu transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ok? Nós vamos dividir por 3,6, certo? De metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6, tá ok? Então, nós temos uma unidade usual, quilômetros por hora, né? Os carros, por exemplo, eles vêm, né, lá no odômetro em quilômetros por hora.
né? Mas a unidade internacional que nós trabalhamos é 1 metro por segundo, tá ok? Não esqueça. Então, pegando o gancho da velocidade para o movimento uniforme, tá ok? Nós podemos dizer o seguinte, ó. Eu posso considerar aqui, ó, o tempo inicial igual a zero, tá ok? Então, vamos supor que quando ele passa em A, o cronômetro esteja zerado, né? Passou em A, a gente aciona o cronômetro. Então, começa do zero até quando chegar no ponto B, né? Então, vai ficar como? Se é zero, tempo inicial aqui, ó, é zero, então vai ficar aqui velocidade, vai ser espaço final menos inicial sobre o tempo, tá ok? Lembrando aqui, só um parêntese, que a velocidade, certo, é dado pelo ΔS sobre ΔT, tá ok? Mas existem alguns livros que não vão chamar isso de velocidade, vão chamar de rapidez, certo? Então aqui é a mesma situação. Velocidade e rapidez, tá ok? É a mesma situação, porque nós estamos falando de uma velocidade escalar, certo? Uma velocidade que não depende de outros fatores, tá ok? Não tem dependência. Então pode vir também como rapidez, viu? Então vamos lá. Então velocidade é espaço por tempo, né? Então considerando tempo inicial igual a zero, eu chego nessa situação. Quando a gente multiplicar aqui, ó, cruzado, nós vamos encontrar o quê? Ó? Que o espaço final menos o espaço inicial vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Então o espaço vai ser, ó, espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Ou seja, eu chego aqui nesta função. Nesta função, é o que nós chamamos de função horária, certo? Por que função horária? Porque depende do tempo, do espaço, né? Do espaço no movimento uniforme, certo? Então, o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá ok? Esta função é uma função do primeiro grau, certo? Ela é uma função do primeiro grau, também chamada de função afim, certo? Então, fazendo uma comparação com as funções lá na matemática, né, que você estuda na matemática, esta função é uma função do primeiro grau, certo? Porque eu tenho a incógnita t, certo? Lá a gente trabalha com x, aqui é com t, mas vai ser a mesma interpretação. E esse t está elevado à primeira, então ela é do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, certo? O gráfico ele vai ser uma reta, certo? Ele vai ter que ser uma reta. Pode ser uma reta crescente ou decrescente, certo? Mas será uma reta. Então é o seguinte, vamos lá. Então nós podemos encontrar a seguinte situação. De ele ser o gráfico ser uma reta, né? Então nós temos aqui o gráfico, né? Neste caso, nós vamos colocar aqui como referência, né? Que são os eixos. O eixo S e o eixo T, tá ok? Ó, S e T, ok? Isso porque nós comparamos com o seguinte, ó. Preste bem atenção. Ó. Olha só essa comparação. Ó. Y é igual a x mais b. Essa é uma função do primeiro grau. Função afim tal como você estuda lá na matemática. Certo? Aí você pode dizer, professor, mas esta função e aquela não estão parecidas. Ok? Mas se eu fizer uma mudança bem ali, ó, né, entre os coeficientes, né, entre os termos, vocês vão perceber que vai ter uma mudança. Olha aí, ó. Se eu disser o seguinte, ó, y é igual a b mais a x. Certo? Aí pode dizer, agora está aparecendo, né, mais ou menos com a minha função. Se eu botar ela aqui embaixo, ó, é S igual a SO mais V vezes T. Olha só a comparação. Ó. O Y ocupa o lugar do espaço inicial, o B, né, é ocupado pelo espaço, né, o Y pelo espaço, o B pelo espaço inicial. O valor de A ó, é ocupado pela velocidade e
o x é ocupado pelo t, ou seja, é a mesma função, só que escrita com outros termos. Então, lá, como nós trabalhávamos com, né, na matemática, com y e com x, né, x na horizontal e o y na vertical, tá, o que nós vamos fazer é só adaptar. Ó. Então, quem é y vai ser o espaço final. Quem é o x vai ser o tempo. Tá ok? E quem vai dizer se o gráfico ele é crescente ou decrescente? Aí é muito simples. Tá ok? Lá na nossa função afim, quem falava isso era o valorzinho de A. Na verdade, não era nem o valor, era o sinal de A. Se A é positivo, o gráfico é crescente. Se A for negativo, o gráfico é decrescente. Neste caso, quem ocupa o valor de A? Quem ocupa o lugar de A? É a velocidade. Se a velocidade for positiva, né, então nós temos um gráfico crescente. Né? Se for negativa, nós temos um gráfico decrescente. Tá, ok? Então, neste caso, deixa eu apagar essa informação. Vocês já anotaram aí, né, com certeza. Então, nós vamos ter o seguinte. Ó, o gráfico ele pode vir desta forma. Ó. Então, neste caso, eu tenho uma função que está crescendo. Okay? Se está crescendo, é porque a velocidade, neste caso, ela é positiva. Tá ok? Então, eu tenho a velocidade positiva. Vou colocar essa informação em cima, fica melhor. Então, a velocidade ela é positiva. Certo? Um outro detalhe. O gráfico ele toca aqui o eixo do espaço, bem no espaço inicial. Ok? Bem no espaço inicial. Tá certo? Então, eu tenho o gráfico da função ó, S igual a SO mais velocidade vezes tempo. Bem como aparece aqui, né? A nossa função característica. Tá ok? Então, esse é o primeiro gráfico. O gráfico ele também pode aparecer assim, ó. Tempo e espaço, né? O gráfico ele pode ser decrescente, olha só. Ele pode ser decrescente. Então, ele pode ter a cara parecida com esse daqui. Tá ok? O que vai dizer se ele é decrescente? Vai ser a velocidade. Se a velocidade aqui ó, for negativa, ó. Velocidade for negativo. Então, a velocidade negativa vai dar o gráfico decrescente. Ele toca aqui ó, o eixo S no espaço inicial. Tá ok? E a nossa função ela vai ter essa cara, ó. S igual a SO menos, ó, menos velocidade vezes o tempo. Tá ok? Então, neste caso, velocidade negativa. No outro, velocidade positiva. Tá certo? Então, essas funções que trazem a velocidade positiva e a velocidade negativa, elas também ganham nomes. Tá ok? Então, toda vez que eu tiver a velocidade positiva, isso é chamado de movimento uniforme progressivo. Ok? Movimento uniforme progressivo. Quando a velocidade for negativa, este movimento ele é chamado de movimento uniforme retrógrado. Certo? Movimento uniforme retrógrado. Tá ok? Então, essa é a diferença entre eles. Então, muito simples. Movimento progressivo é porque o móvel ele está se movendo de acordo com a trajetória. Ele está acompanhando a trajetória. O movimento retrógrado é porque ele está contrário à trajetória, certo? Ou seja, no movimento progressivo, seria um carro andando na mão corretinha, ok? E do retrógrado é um carro na contramão, certo? Está contrário, né, à trajetória correta. Tá ok? Bom, então este é um movimento uniforme. Vamos responder exercícios sobre eles. Então fica ligadinho nas próximas aulas.
Grande abraço, até mais.